Bom dia, estamos, agora são 7h01. Estamos começando a transmissão da nossa devocional no livro do profeta Daniel, dessa manhã, da Igreja Presbiteriana de Guarino. Eu dou as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham através do Facebook e também os outros que não poderão acompanhar por aqui, acompanharão depois quando nós compartilharmos no Bom Dia, compartilharmos no Facebook, no WhatsApp da igreja. Nós vamos então, para começarmos a nossa devocional, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e que o Senhor nos conduza no nosso aprendizado através da devocional no livro de Daniel nesta manhã. Oramos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nós te damos ações de graças, porque tu és Deus e não existe outro além de ti. Somente o Senhor tem o domínio de todas as coisas nas mãos. Tu és soberano e tens o cuidado com tudo aquilo, ó Deus, que está ligado aos teus propósitos. Tu tens propósitos para todas as vidas, propósito em geral para a história da humanidade, e tens dado seguimento aos teus propósitos. E nós confiamos em Ti, porque Tua palavra nos diz que todos aqueles que amam ao Senhor e buscam ao Senhor, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor abençoa. E assim nós cremos porque a Tua palavra nos ensina. Eu agradeço a Ti a noite que nos deu, agradeço a oportunidade que nos dá de estarmos juntos neste momento para meditarmos na Tua palavra e também, ó Deus, para extrairmos um princípio desta mesma palavra que venha nortear as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado e ainda fará para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Valério. Também a Natália. Deus nos abençoe e que nós possamos crescer mais um tiquinho na palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Bom dia também, Isaíra. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. E a leitura é a partir do verso 24. Do verso 24 até o verso 28. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, do verso 24 ao verso 28. Diz assim, então, a partir do verso 24 do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Lembrando a história, o rei, no segundo ano do seu reinado, teve um sonho que o perturbou muito. Então ele chamou os magos, os sábios, os encantadores do seu reino, os
caldeus para que revelassem o sonho. E para que ele tivesse certeza de que a interpretação que eles fariam estaria correta, ele decidiu não contar o sonho. Decidiu que aquele que soubesse a interpretação saberia o sonho, sem que ele tivesse referido palavra alguma. E aí, então, ele exigiu que aquele que entendesse que tinha capacidade de interpretar os sonhos, que lhe desse a conhecer, que mostrasse de fato essa certeza de interpretação, contando para ele o sonho que ele teve, sem que o rei pudesse compartilhar palavra alguma. Os sábios então disseram que isso era impossível, que nunca ninguém, nenhum rei, por mais poderoso que foi, alguma vez na história pediu algo desse nível a qualquer sábio. Nabucodonosor se enfurece e manda que todos os sábios da Babilônia, inclusive do seu próprio povo, os caldeus, e todos os outros também, fossem mortos. E ele constituiu um sujeito chamado Arioque para poder fazer isso. Então Arioque foi aprisionar os sábios, mas também foi atrás de Daniel e seus amigos, porque também eram considerados sábios do reino, para que os matasse. Daniel orou, aliás, compartilhou com seus amigos o caso, pediu que eles estivessem orando e o Senhor respondeu. E a nossa meditação hoje se faz justamente na resposta de Daniel àquela circunstância de medo, de insegurança, diante da resposta de Deus. E aqui é uma questão interessante, porque a maioria das orações que temos feito nesses últimos dias se faz no sentido de que Deus cesse com essa enfermidade que tem nos assolado. As pessoas têm pedido que Deus faça um milagre, as pessoas têm pedido que Deus faça com que essa peste recue, com que haja cura, com que haja uma vacina, e eu creio que Deus fará isso. Eu creio que Deus fará isso. Mas eu também creio que existe o tempo para isso. Nós sabemos e cremos que Deus não perdeu o controle desses momentos. Essa enfermidade, ela não veio fora do controle de Deus. Nós cremos que Deus permitiu. E Deus permite muitas coisas para que os homens compreendam que eles são criaturas, que eles são homens e não deuses. Veja, hoje, o sentido de compreensão de que nós podemos, de que o ser humano pode, de que o ser humano faz, não existe. O ser humano hoje está escondido. Ele está vivendo dentro de casa. E aqueles que saem de casa, saem com medo. Não tem poder para se auto-blindar, para se poupar dessa enfermidade. Ela pode aderir em qualquer pessoa. É uma enfermidade mortal. Então, a humanidade, nessas ocasiões, se recorda de que ela é criatura e não Deus. E Deus permite que isso aconteça justamente para isso mesmo. E também para provar a fé dos seus. Também para provar o amor dos seus por Ele. Então, Deus responderá? Sim, Deus responderá. Deus cessará a praga? Sim, Ele cessará a praga. Deus tomará conta e cuidará do povo numa crise econômica que se iniciará por conta de todo esse cuidado com a praga? Sim, Deus cuidará. Mas existe o tempo para isso. Aí a pergunta que nós fazemos hoje, de posse da leitura do texto, é: como nós nos comportaremos enquanto o Senhor então não age nesse sentido de cessar a praga? Então, é nesse sentido que nós vamos compartilhar o texto. E aqui nós vemos que Daniel estava juntamente com seus amigos e com todos os sábios da Babilônia, debaixo do mesmo perigo.
e debaixo da mesma sentença. Eles estavam correndo risco de morte, porque então foi baixado um decreto que todos os sábios fossem mortos. E Daniel fez uma coisa diferente de todos os outros que não conheciam ao Senhor. Daniel foi orar. E Deus respondeu. E quando Deus respondeu, vem aqui a primeira lição que nós temos para compartilhar. A resposta de Deus para Daniel foi uma bênção. Daniel ficou tão feliz que do verso 20 até o 23, Daniel agradece a Deus, dá ações de graças a Deus, manifestando sua felicidade, sua alegria, porque Deus respondeu. Então foi uma bênção real. Só que a primeira coisa que Daniel faz quando ele chega na presença de Arioque é dizer: não mate os sábios do rei. E quando ele estava se referindo aos sábios do rei, ele estava se referindo aos babilônios, aos caldeus, aqueles que eram também parte do povo que os estavam escravizando. Então veja que a bênção de Daniel garantiu a vida dele e dos seus amigos. Mas essa bênção não ficou somente com ele. Ele compartilhou a bênção até mesmo com o inimigo. Os caldeus eram inimigos dos israelitas. Ele compartilhou a bênção até mesmo com os inimigos. E ele chegou para o chefe encarregado e falou: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e eu interpretarei o seu sonho. E de fato, aquele chefe da guarda, aquele soldado tal do Arioque, creu na palavra de Daniel. Ele creu que ele tinha de fato poder, de alguma maneira, ele poderia interpretar o sonho do faraó. E aí ele introduz, eu acho muito interessante, no versículo 25, diz assim: então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele diz: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Ele não disse: olha, talvez revelará, ou diz que pode revelar. Revelará. Ele falou com toda certeza. Esse Daniel revelará. Então, Arioque creu, de alguma maneira, que Deus havia concedido poder a Daniel para interpretar o sonho, para revelar o sonho. Mas o princípio aqui é que a bênção recebida de Daniel e de seus amigos não ficou com ele. Ele compartilhou a bênção até mesmo com seus inimigos. Então, essa é uma das questões que nós precisamos aprender. As bênçãos de Deus para nós, elas não são bênçãos restritas. Elas não são nos dadas para ficar confinadas ao nosso saber e à nossa casa. Elas são dadas para serem compartilhadas com as pessoas. E no ato de compartilharmos as bênçãos de Deus com as pessoas, nós estamos compartilhando às pessoas a vida de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. Então isso é muito importante. Nossas bênçãos também são ferramentas para abençoar as pessoas. Compartilhar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas precisa ser feito também a um nível mais abrangente do que a nossa própria casa, do que a nossa própria igreja. Deus nos abençoa para abençoarmos a outros. A segunda lição que eu gostaria que nós pensássemos e nós podemos aprender é que Daniel, quando ele se apresenta diante do rei, ele confirma a compreensão dos magos da Babilônia. No versículo 26, o rei pergunta a Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Daniel responde: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. É a mesma coisa que os babilônicos haviam respondido, que os magos da Babilônia haviam respondido. Eles não deram resposta diferente. E Daniel faz a mesma coisa. Ele responde que ninguém, nem mesmo ele, tinha o poder para fazer com que o
Nabucodonosor soubesse a interpretação do sonho. Mas aí ele faz uma coisa diferente. Ele introduz quem de direito. Ele fala para Nabucodonosor quem é que tem o poder para isso. Lá no verso 28 ele diz: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, perceba que na soberania de Deus, Deus deu um sonho ao rei, impossível de ser interpretado por homem algum, para que Deus mesmo, através de uma pessoa escolhida por ele, desse a interpretação e fizesse o rei saber aquilo que estava lhe tirando a paz. Então, irmãos, as circunstâncias que nos rodeiam podem ser circunstâncias de medo, podem oferecer certo desespero, podem nos oferecer certa expectativa, certa confusão. Desespero que eu quis dizer aqui, colocando a palavra de uma maneira, a ideia de uma maneira mais coerente, não é? Desespero é a confusão. Como agir numa circunstância como essa? O que é que eu devo fazer? O que é que eu não posso fazer? Como desenvolver a minha vida? Às vezes a gente fica confuso. O que é que pode, o que é que não pode? Como é que fazemos o que achamos que podemos? Lembre-se que quando falamos que Deus não perdeu o controle, é porque através dessa circunstância, Deus tem coisas para mostrar para você, para mim, para quem já o conhece e para quem não o conhece e há de conhecê-lo através do seu testemunho. Então, Deus não perdeu o controle, mas ele fez algo que somente ele poderia revelar. E Daniel, através da sua piedade e através do seu temor, deu a Deus toda a honra e toda a glória. O rei perguntou: Você me fará saber? Daniel poderia responder: Sim. Afinal de contas, Deus deu para ele essa compreensão. Mas não foi essa a resposta de Daniel. A resposta de Daniel foi: Existe um Deus no céu. Ele dará ao rei a compreensão desse sonho. E aí, então, ele diz o sonho. Então, pense duas questões para as nossas vidas no dia de hoje. A bênção que Deus te dá, ela não dá para ser só sua. Ela dá para que você compartilhe com as pessoas. O ato de você compartilhar as bênçãos de Deus com as pessoas faz com que as pessoas conheçam o Deus que você serve. A segunda questão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e todas as coisas cooperam para o revelar do propósito de Deus. Nesta circunstância que nós estamos vivendo agora, nossa única ferramenta é a internet. Eu tenho falado disso toda manhã. A internet, as mensagens de celular, as ligações, mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelos recursos de mídia. Então, Deus faz assim, porque Ele tem coisas para revelar, coisas que o povo dele, que o conhece, compreende. Então, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Leve paz, mas não por informações comuns. Leve paz por informações específicas. O que é uma informação comum? Uma informação comum é aquela que todo mundo sabe. Um exemplo, a gente diz assim: vamos confiar em Deus porque Deus vai mudar o caso. Todo mundo pensa assim. Até quem não é uma pessoa que teme a Deus, que segue a Deus criteriosamente, mas que acredita na existência de Deus, sabe que Deus de alguma maneira vai mudar alguma coisa. Então isso é uma informação comum, não é? Nós precisamos passar informações que não são comuns, informações que não estão no domínio de todo mundo ou na cabeça de todo mundo, informações que devem direcionar as pessoas a uma postura de quietude em Deus. E isso cabe àquele que conhece, ou àqueles que conhecem a palavra de Deus. Aqueles que podem afirmar que o Senhor guarda aqueles que nele se refugiam,
que o Senhor é baluarte, que o Senhor é escudo, que o Senhor é rocha, que o Senhor nos tira de um tremendal de lama e nos coloca sobre a rocha, lugar onde jamais seremos abalados, que o Senhor é aquele que nos esconde no seu pavilhão, ou seja, nos coloca no lugar reservado, aquele que dá paz ao coração, independente das circunstâncias. Esses tipos de informações que não são comuns para o povo de Deus, porque conhece a palavra de Deus, mas não é comum para quem não conhece a palavra de Deus. São as informações que nós precisamos dar. Deus tem propósito com essa circunstância toda. E da mesma maneira que naquela ocasião específica utilizou a Daniel para que o rei soubesse o sonho, hoje utiliza você e a mim para que as pessoas possam compreender a paz de Deus, para que as pessoas possam desenvolver fé em Deus e crer, apenas crer que de alguma maneira tudo o que está acontecendo hoje contribui para os propósitos do Senhor e também para o nosso bem. É uma aprovação para você e para mim, meu irmão e minha irmã. É uma aprovação para que nós possamos confiar no Senhor, para que nós possamos descobrir o caminho de aquietar o nosso coração. O que a Bíblia diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, muitas vezes nós conhecemos o que precisamos, mas não sabemos como chegar lá. Momentos iguais a esse revelam exatamente o que se passa na nossa alma. Momentos iguais a esse revelam exatamente os nossos temores, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades. E essas questões todas trazidas à luz são materiais para que nós coloquemos na presença de Deus e trabalhemos debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Agora, se nós que somos povo de Deus, muitas vezes ficamos confusos, muitas vezes ficamos, parece que sem saber o que fazer, numa certa expectativa, e agora, o que acontecerá? E quem não conhece ao Senhor? E quem não conhece que o Senhor é rocha, que o Senhor é escudo, que o Senhor é pavê, que o Senhor é libertador, que o Senhor é um Deus de guerra, Senhor dos exércitos é o seu nome? E quem não sabe nada disso? Então, a nós que sabemos, que conhecemos, foi nos dada a capacidade de testemunharmos, de abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Ore, ore. Ore pelas pessoas, sim, ore pelas pessoas, mas compartilhe aquilo que Deus coloca no seu coração com as pessoas, para que elas também tenham direção. Que Deus nos abençoe durante todo esse dia, que Deus fale ao seu coração, que Ele te dê cada vez mais a devida compreensão daquilo que você, meu irmão e minha irmã, na circunscrição do seu dia, ou seja, no seu ambiente de trabalho, deve fazer na presença do Senhor, para testemunhar do Senhor diante dessa circunstância comum que nós vivemos, a semelhança de Daniel, seus amigos, os sábios da Babilônia e a sentença do rei. Gostaria de orar com os irmãos e pedir que Deus assim nos abençoe. Ó Pai, nós te louvamos mais uma vez e eu peço a Deus que a palavra entre em nosso coração e, ao mesmo tempo que desenvolvemos nossas atividades, quer em casa ou quer no nosso local específico fora de casa, de alguma maneira nós possamos compartilhar a Tua palavra e compartilhar, Deus, os saberes que o Senhor nos dá sobre Ti mesmo com as pessoas que nada sabem. Que nós possamos, ó Deus, direcioná-las a ter paz, a esperarem pelo Senhor, a aquietarem o coração. Que nós possamos apresentá-las a Ti em oração, orando por elas e com elas, mesmo que elas não Te conheçam, para que o coração delas seja apaziguado da Tua paz, sinal evidente da Tua graça e misericórdia, sinal evidente do testemunho que estaremos dando. Ó Deus, estende Tuas mãos e abençoe todos aqueles pelos quais e para os quais nós estaremos trabalhando no dia de hoje, apresentando o Teu caráter. E assim também dê graça, luz, alegria e paz ao Teu povo. É no nome de Jesus que nós assim oramos. Amém.
Deus abençoe. Eu quero ah, é, dar um bom dia para quem não dei ainda. O Beto está aqui. Beto, Deus te abençoe, juntamente com a Cirlei. A Vera, também a Zenilde, a irmã Silene. Deus abençoe, Sirlene. Espero que a mãe esteja melhor. Tenham todos, irmãos, um bom dia. Deus os abençoe e que o Senhor assim nos dirija dentro daquilo que nós meditamos hoje. Até a noite. Tchau.